Sejam bem-vindos a mais um episódio do Referência Sonora Podcast. Esse podcast para você que é fã de música eletrônica, gosta de lazer e entretenimento, vai para as festas, para os clubes. Aqui são doses de conhecimento para ouvidos curiosos. Todas as quartas, às 20 horas, em todas as plataformas, um episódio novo. E é sempre uma aula. Considere-se, portanto, se inscrever, porque esse canal é para você, que é fã de música, fã de lazer. Queria agradecer desde já o nosso primeiro apoiador, desde o primeiro episódio está conosco, que é a Burger, 43 restaurantes no Brasil, e é o primeiro Smash Burger do Brasil. Muito obrigado. E se você busca liberdade financeira, também fica o nosso reconhecimento ao nosso apoiador também, que é a Vega Crypto, beleza? A gente grava aqui na Vega House, e se você busca conhecimentos sobre criptoativos, dinheiro e como melhorar o teu patrimônio, eles são para você, beleza? O convidado de hoje é uma pessoa que está aqui com um propósito muito claro, que é trazer um pouco do que ele percebeu e vivenciou em mais de 20 anos de noite em São Paulo. Krypton, Base, Cabral, Manga Rosa, só se tem uns 5 aqui, tá? Mas esse cara é sempre com uma visão de PR, hospitality, boa música, programação. Ele não era só um PR, ele realmente entendia a necessidade de cada cliente, de cada DJ. E é por isso que ele tem o meu respeito, meu e do Rafa. Porque são pessoas assim que fidelizaram esse movimento clubber na cidade de São Paulo. A gente está numa grande metrópole, então pessoas como ela são fundamentais. Aliás, eu gostaria que houvessem ainda mais pessoas como o Danilo Lima, porque sem ele a noite de São Paulo teria sido diferente. Valeu, Danilo! Oh, obrigado, viu? Imagina! Obrigado pelo convite, parabéns a Burger e a Vega que estão apoiando. É isso, a gente precisa de marcas que apoiem a cultura, que apoiem a informação, o conteúdo. E parabéns por ter tido a coragem de fazer. Eu sei o quanto é difícil. Imagina, mano. Seja bem-vindo, a casa é nossa, mano. Oh, obrigado. Ô Danilo, anos 2000 ali, eu acho que foi quando eu te conheci. Te conheci no Manga Rosa, na verdade. Sim. E nessa época, a noite em São Paulo, ela tinha uma profundidade, aparentemente, nas pessoas envolvidas. E, cara, reconhecia os clientes na porta. Tinha um pouco de intuição, assim, né? E hoje eu percebo que é muito baseado em dados e ROI, né? Tipo assim... É um momento mais complexo ou aquele prazer de sempre, de tocar uma noite, um evento? Eu sei que na tua essência isso é vivo, né? Mas hoje você tem outras variáveis aí para controlar, né? Acho que a gente mudou drasticamente o panorama de como se convida as pessoas, né? Antigamente, os clubes eram a extensão como se fosse uma festa na nossa casa. Então, vou convidar o Michel, vou convidar meus amigos, vou convidar os amigos dos meus amigos. A gente tinha um domínio mais sobre a lista de convidados, né? Hoje você até consegue segmentar bem no Instagram, onde for, né? Com todas as plataformas digitais, mas você não sabe muito bem quem vem, né? Você não sabe quem são as pessoas. Óbvio que ainda tem, mas eu lembro muito que a gente ligava. Eu tinha uma lista de telefones de pessoas que eram VIPs. Tinha uma lista agora a gente pode contar, né? Tinha uma lista de telefone que, se chorasse VIP, a gente podia estudar, e tinha uma lista de telefone que era para as pessoas pagarem. E, na pior das hipóteses, quando não era eu que ligava pessoalmente, era alguém do Manga Rosa ou do clube que eu trabalhava e falava: tô ligando em nome do Danilo Lima para te convidar, para você vir na noite, vai tocar tal e tal DJ. Tinha todo um pitch de venda mais pessoal, não era, né, tipo, uma arte no Instagram e ads e tal. Acho que isso muda um pouco da personalização da mensagem, por mais que você tenha artifícios para colocar o nome lá, o sobrenome e tal, e muda a relação com o teu público, né? Assim, você acaba tendo um público um pouco mais distante do promoter, do DJ, então talvez seja por isso que antes a gente falava... Hoje eu vou tocar e agora a gente fala, os DJs normalmente falam, hoje eu vou fazer um show, né? Tipo, criou essa distância um pouco. O que era o VIP, o VIP nessa época? Porque o VIP é Very Important Person, né? Mas esse VIP tomou um caminho, parece que não tem volta. Tipo, todo mundo quer VIP hoje, né? Mas isso é um pouco culpa nossa também, não sua, minha. Eu acho que a gente tinha uma competição muito grande entre clubes e o que hoje é proibido em lei, né? Você tinha o VIP feminino, você tinha o VIP 10, você tinha os VIPs e a competição era muito acirrada, sabe, Michel? Então, o que acontecia? A gente tinha um público que tinha muitas opções,
Os preços eram infinitamente diferentes do dia de hoje, né? Antigamente você saía com R$100 e você fazia festa, né? Você pagava, sei lá, 20 de entrada, consumia mais uns 80 ali, ou pegava um táxi, um Uber, quer dizer, nem tinha Uber, né? Então, a relação do dinheiro mudou e a gente tinha que... Como é que eu trazia o formador de opinião? Como é que eu trazia o DJ? Como é que eu trazia o dono da gravadora? Eu estava competindo pela mesma galera, os mesmos formadores de opinião, com 10, 15 casas rodando ao mesmo tempo. Só pra galera ter uma consciência desse contexto, a gente tá falando aqui de noites de música eletrônica em São Paulo todos os dias, né? Todos os dias. Olha, vou te falar, se não era música eletrônica, tava... no fundo era música eletrônica, mas a gente tinha a noite de hip hop de segunda, de terça, depois a gente tinha as noites de house, que eram muito fortes na quarta, house progressive depois em um determinado momento, Na depois veio o trance, tanto o psicodélico quanto o trance puro, muito forte, né? E aí começou as raves, e a partir do momento que começam as raves, você começa a ter um público muito maior conhecendo música e querendo consumir isso nos dias de semana também. Saiu, inclusive, das raves pra conhecer os clubes depois, né? Exato. Foi uma época legal. E de ser sábado era mais techno e um pouco mais comercial, né? Os after hours tinham uma tendência a ser mais underground, né? No meu caso, que eu fiquei anos ali fazendo um after hour Do Manga. Mas quando eu migrei para a quarta-feira do Manga, que era a quarta private, era mais uma miscelânea. Era um mix. Foi a primeira vez que o Manga quebrou a coisa da noite nichada, né? A gente fazia algumas noites com house, com progressive, com techno e com trance às vezes. Então, mas isso foi bem depois, né? A gente tá falando do início dos anos 2000 ali, o início das raves, que eu acho que isso migrou pros clubes de uma forma muito nichada, né? De domingo tinha o Botecno também, né? Botecno, depois Lembra, tinha o cara? Tostex. Tostex, do Jorge. Aliás, um abraço ao Jorge. E aí o VIP meio que foi uma ferramenta que foi usada, então, um pouco sem responsabilidade, você diria? Foi. Foi. Oferta e demanda, né? Assim, mercado. Pô, eu preciso... Como é que eu atraio a mesma pessoa que está sendo convidada a VIP na balada que é minha concorrente? Então, se o teu produto às vezes não é bom, vai pela oferta do dinheiro, né? Então, assim, como é que eu faço ele se sentir melhor? Então, nem sempre... Todos os clubes tinham condição de ter os melhores DJs em todas as noites. A gente está falando de noites que giravam de segunda a segunda, né? Então, assim, clubes que abriam de terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Imagina a engrenagem, a competição, os custos, né? Não dá para você ter um top DJ o tempo inteiro ali. Então, o que é bom por um lado, porque a gente formou vários bons DJs, né? Verdade. Então, assim, hoje você tem... Pô, e numa noite que tinha o Mau Mau era surreal. Hoje você põe o Mau Mau num line-up, tem gente que não conhece. Tá tudo bem, é a troca da geração, mas a nossa geração ia atrás dessa informação. Então o VIP era essa ferramenta de... Cara, você nunca viu o Mau Mau? Vem ver. Vem ver no meu clube, porque... Conhece o clube, né? Putz, mas eu já vi ele lá na festa. Tá, mas vem ver como ele toca aqui, é diferente. Né? Como os meus convidados se comportam quando o Mau Mau toca. Então tinha essas pequenas variáveis. Aliás, esse é um bom gancho. Como que você percebeu o comportamento de consumo dessa galera nos 2000 para uma galera hoje, dessa geração atual, assim? O comportamento de consumo, né? Eu me lembro que a gente chegava no clube, tinha um armário muito bem feito, pegava uma dose de alguma bebida, né? Não, mudou drasticamente, né? Aí hoje já tem esse lance de consumo, hoje tem esse lance de bistrô, tem o lance de mesa, tem o camarote 1, tem a área VIP 2, tem a área VIP especial 3. Tá muito... A diagramação do espaço ficou mais pixelada. Ninguém gosta mais de ser pista, eu acho. Todo mundo quer ser protagonista de alguma forma. Né? Então eu tenho camarote 1, camarote 2, a mesa com bistrô, com não sei o que lá, e tudo isso para aumentar o ticket, né? Então, assim, óbvio que o dono de clube, o dono de festa, ele foi inteligente, mas talvez ele não tenha entendido que esse movimento também podia ser um tiro no pé, né? Então, imagina, a gente tinha, sei lá,
20, 30 clubes funcionando no auge. Tô falando de Vila Olímpia, Itaim, Pinheiros e Centro, tá? Nessa bolhazinha. Você tinha 20, 30 clubes rolando, sucesso absoluto, e aí de repente um cara falou, eu vou aumentar o preço. Tô bombando. E aí o outro falou, se ele aumentou, eu vou aumentar também. E isso foi tornando a noite cara, né? E aí o cara falou assim, mas como é que eu vou aumentar? Eu preciso dar um benefício para esse cara. Preciso fazer um upsell para ele. Então, então eu vou botar ele numa mesa. Então, e assim foi, né? A noite foi andando e quando a gente saía com R$50, com R$100 e conseguia passar uma noite. Isso não é só a economia, mas era o custo, né, da casa. Assim, a receita da casa possibilitava que fizesse isso. E hoje, cara, mudou drasticamente. Você vai comprar um drink é R$60. E não cresceu proporcionalmente ao custo, entendeu? É porque aumentou o valor de você estar dentro de um drink, dentro de um show, de uma festa, talvez de um clube. Muito menores os clubes, mas mostrando para as pessoas ali que, tipo, você tem o dinheiro para tomar aquele gin tônica de R$60. Então, isso foi criando um status, né, dentro do universo da noite. E acho que muito por isso os clubes também não foram dando conta, né? Porque se você não abrisse... Se você tem uma estrutura paga ali, concorda? Quanto mais você abre, mais você rateia. Exato. E aí não tem público para todos esses dias gastando R$60, R$70 num drink. Não aguenta. E por que não tem esse público? Muito por causa dos nossos VIPs lá atrás, muito por causa dessa miopia que os donos de clube muitas vezes tiveram de olhar e falar, não, vamos aumentar, vamos aumentar. Eu acho que houve uma época assim que aconteceu no próprio Manga Rosa que foi... Todo mundo quis subir a régua do preço, né? Ofereciam produtos melhores, mas subiu a régua do preço. Para dar uma nivelada, porque, óbvio, né? Você tinha muita oferta, muito VIP... Então chegava uma hora... O clube tava bombando. Clube bombando, fila 2 horas da manhã, gente esperando para alguém sair, para alguém entrar. Você fala, bom, beleza, eu posso aumentar. E aí eu acho que houve perdeu-se a mão, sabe? Tipo, começou, não, então vamos aumentar a margem, vamos aumentar a margem, vamos aumentar a margem. E esqueceu daquele público que formou a essência do clube. Né? Então você tinha o after do manga. O after do manga nunca era a primeira opção das pessoas, raramente era. As pessoas tinham a primeira opção ir para algum clube, para algum bar, sair do trabalho e tomar alguma coisa e falar, quer saber? Vamos pro manga? E aí aparecia 2 horas da manhã no manga, 3 horas, às vezes estava em um casamento. Quantas vezes você deve ter visto gente saindo de casamento indo pro manga? De terno, de vestido. A Patrícia trabalhava com a gente lá, falava, a gente era a primeira, a segunda opção. Né? Quando você pensava em segunda opção, a gente era a primeira que vinha na cabeça às sextas-feiras. E, cara, imagina, 4 horas da manhã a gente querendo entrar. Se você é o dono do clube, o que você faz? Eu me lembro desse momento, sim. E é engraçado que você... Engraçado não, mas eu acho que essa época... Por mais que talvez os teus patrões, donos das clubes lá, falaram para subir essa régua e tal, mas eu me lembro muito bem que você tinha um discernimento já de muita sensibilidade na composição da pista, de pessoas. Por exemplo, você sabia que se chegasse ali um cara que, formava uma opinião na cena, esse cara é bem legal pra festa. Então ele vai ser, obviamente, vai ser recebido aqui como um cliente VIP. Very important person. Ao mesmo tempo, pelo menos é o que eu me lembro, tá, Danilo? As hostess conheciam os clientes que iam lá. Não era digital a relação. Independente da formação de opinião ou não, mas era um cliente bom, gastador. Então, assim, a tua pista, cara, você sempre me mostrou sempre que teve esse equilíbrio de vibe, responsabilidade com o negócio, mas também com a essência musical, com o público e tal. Isso era sensacional. Isso é muito bom, cara. Mi, assim, a digitalização tem um lado bom, porque o alcance é muito maior, você desprende muito menos dinheiro e tempo. E naquela época, né, hoje você manda um WhatsApp para sua rede ali, todo mundo recebe a mesma informação.
Antigamente você tinha que falar com as pessoas no MSN, né? Meio, vai ter meia-noite. Cara, essa semana vai tocar o Eba, vai tocar o Anderson Noise, vai tocar o Claudinho I. Na verdade, essa é a próxima pergunta, né? O que o entretenimento raiz dessa época, o marketing digital hoje não consegue replicar? É exatamente esse lance do calor humano? A personalização da mensagem, lógico. Sem dúvida, assim. Cara, o artista ficou distante. Antigamente era assim, Michel, vem na meia-noite. Ó, esse aqui é o Claudinho que vai tocar daqui a pouco. A gente tava aqui na mesma roda tomando um drink. Então, assim, não existia essa coisa de, longe de mim querer falar, mas, o vintage, o Alok. Né? Você tinha uma relação com o DJ que tocava ali. Você construía uma amizade. Às vezes muito de oi e tchau, mas você... Ainda mais quando você se apaixonava pelo DJ. Então, óbvio, né? A digitalização tem o lado fraterno, que perde o lado fraterno da conversa, do diálogo, da aproximação, assim como teve o lado da música. Se eu queria ver uma determinada música, tinha 2, 3 DJs, às vezes, que tinham o disco. Então, como é que você ia ver? Eu lembro quando tocou o Pistol Whip que o Vitor Lima tinha o disco. Joshua Ryan. Acho que a Roxy ou o Feio tinham o disco. Acho que eles até emprestavam um pro outro, dependendo da festa. E o Santiago conseguiu o disco. A gente queria ouvir essa música, a gente tinha que ir atrás dos DJs que tocavam. Você falou uma coisa interessante. Nessa época, show era o show no Rolling Stones. O DJ não fazia um show. Era uma festa, um gig, né? As pessoas tinham até vergonha de falar assim, eu vou no teu show. Não, show não, eu vou tocar. Bom dia, boa noite, Rafa. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo certo. Nossa, meu sócio aqui, esqueci de dar bom dia, boa noite. Você nunca me esquece, você sempre traz aqui das câmeras. Você ia no Manga Rosa, você ia na Krypton, você ia na base, você ia... Na época do Manga, eu tava em Marília, tava no interior. Você não chegou aí no Manga? Não cheguei no Manga. Se tem alguém no Manga Rosa aqui, deixa um comentário o que tá achando desse papo. Ô Danilo, e você vê a diferença hoje também na hora de implementar teu novo projeto? Por exemplo, o Cafeína, né, que você está fazendo. Sim. Hoje você está fazendo a gestão de um ativo ou você está fazendo uma festa? Cara, os dois, né? Assim, o Cafeína é óbvio que é um movimento mundial, essa história de coffee party, mas a gente não tem a pretensão de ser apenas uma coffee party. Óbvio que a porta de entrada é uma coffee party, porque é a relação que as pessoas têm com esse novo modelo de evento. Mas hoje você já tem festivais na Europa de wellness. Então você tem o Running Man, que é uma brincadeira com o Burning Man. Você tem o Diplo fazendo festival onde ele toca no final. Ele tem um clube de corrida que é dele. É o Running Club, né? Diplo's Running Club. Você tem festivais só de yoga, só de coisas de saúde mental. Então, assim, a tentativa, né, a gente já fez o primeiro evento, foi um sucesso, graças a Deus, mas acho que a ideia é reconstruir comunidades, né? Eu acho que, assim, dos 2 projetos que eu tenho hoje no mercado, é o Face to Face, que é o formato Face to Face efetivamente, né, um DJ de frente para o outro, quanto a Cafeína, é a reconstrução de comunidades. Porque... um pouco do que a gente estava falando do Manga Rosa, né? Você ia no Manga Rosa sozinho, cara. Você sabia que você ia encontrar alguém lá, que você conhecia. Eu, óbvio, né? Trabalhava lá, era muito fácil pra mim, mas eu tenho muitos amigos que falavam, às vezes me dava na telha, eu ia no Manga, ia sozinho. Porque tinha uma comunidade que estava sempre lá. Hoje, como a gente não tem o clube, então a gente não tem esse ciclo, né? De pessoas que, independente do estilo sonoro que você mais gosta ou que você acompanha, as pessoas não tem mais esse negócio de eu vou sozinho porque, eu me viro lá, entendeu? Tipo, eu vou encontrar alguém, vou tomar um drink, vou me divertir, vou ouvir o DJ que eu gosto e tal. Então, a tentativa desses 2 projetos é, para a comunidade wellness, a gente conversar com esse público de uma forma efetiva, entendendo as dores deles. Por que eles não querem mais a balada noturna, a rave, a festa ou festival? Ou até querem eventualmente. E o face-to-face resgatar a cultura DJ, né? Hoje... Não, só complementando, assim, a cultura DJ não é uma crítica. Mas hoje você tem equipamentos de
R$1.000, R$500, sei lá, que dá pra você ser DJ, né? E isso não é um problema. Ô Danilo, a gente tá falando aqui que o entretenimento raiz, assim, nessa época dos anos 2000, tinha mais esse lance do calor humano e era uma comunidade. Sim. Como que a gente hoje depende tanto de ads nas plataformas, e como é que a gente faz, então, essa nova comunidade ressurgir? Porque, ao mesmo tempo que a gente se conhecia nas pistas, encontrava os amigos, ia sozinho, e tinha ali uma comunidade nos aguardando, hoje a gente acabou de falar que o negócio tá mais frio, né? De certa forma... Como é que é essa comunidade dos anos 2026? As cara? comunidades são mais digitais, né? Relembrando o nosso Orkut, mas assim, hoje as comunidades são mais digitais, estão nos grupos, estão nas redes sociais de alguma forma. É óbvio que veio aquele... Acho que o YouTube não gosta da palavra, mas veio aquele momento lá Ficamos do em casa. 19, que ficamos em casa. E, cara, ali realmente houve uma ruptura muito grande e uma digitalização muito maior das conversas, tanto que hoje, quantas pessoas não trabalham home office e entenderam que funciona, que tá tudo bem. Eu sou uma delas, inclusive. Mas a gente perdeu essa coisa do tá junto. Parece-me que essa nova geração tá esgotando isso. Tá querendo falar, não, eu quero presença de novo. Tô sentindo isso. Eu acho que eles querem, assim, os estudos de tendência de todos que... Né, hoje eu trabalho com planejamento criativo e estratégico em agências de publicidade. Os estúdios estão indo muito para esse caminho do off de novo. Então, o que é legal? Porque as pessoas não querem mais correr, por exemplo, por performance. Elas querem correr para estar junto com os amigos, para viver aquele momento junto com os amigos. Acabou esse negócio de competir. Óbvio que tem muita gente que ainda quer fazer uma prova para bater seu próprio tempo. Cada um corre por um motivo. Mas as crews, o crescimento das crews de corrida vem muito mostrar que, cara, o negócio é estar junto. Tem um propósito ali subjetivo, né? Porque assim, ficou tanto tempo online que agora quer ficar offline, né? É. Eu sinto muito isso, assim. A cafeína, eu vi que você fez lá, inclusive, parabéns, eu vi que você teve 5, 6, 7 ativações na tua festa. A nossa audiência aqui, com certeza tem alguém que pensa em fazer uma festa, um núcleo de eventos. O Danilo Lima é o cara certo para falar disso. Você sentiu lá na primeira edição da Cafeína que as pessoas estavam se conectando de forma real, menos celular, por exemplo? Acho que o celular ainda é muito presente, ele é uma realidade da nova geração e, ele é uma extensão da gente, tá? Mas eu acho que ele vai perdendo protagonismo. Não é que ele vai deixar de existir, ele vai ser menos protagonista. É inevitável hoje que as novas gerações não queiram registrar o que estão fazendo. Faz parte do cotidiano delas. Cara, mas olha que engraçado. O meu filho mais velho, com 14 anos, ele não quer foto selfie. Ele quer foto de costas olhando ali. Ele quer registrar o momento, mas não é mais sobre aparecer. Cara, que coisa. Não é mais sobre levantar autoestima na rede social. E isso é uma mudança que tá ficando bem nítida, assim, né? O público às vezes tampa a cara. Isso. Mostra... Não, ele faz foto assim, ó, pras amigas, assim e tal. E eu acho que também tá tendo uma outra coisa de postar depois. Esses meninos... eu tô falando do meu filho de 14, porque a gente era matinê com 14. Sim. E a gente tinha as fotos assim, ó. Mudou. E era... Imagina, né? Qual que é o propósito? Desculpa, te cortei. Imagina. Qual que era o propósito da Cafeína, cara? O propósito da Cafeína é reunir gente legal, que gosta de cuidar da saúde, mas também gosta de ouvir uma música boa. E música boa, a gente não vai segmentar. Óbvio que a gente tem um viés muito mais house music, né? Porque é um evento matinal. Então ele não tem a proposta de ser... Que horas a que horas? A primeira edição foi das 8 às 2 da tarde. Então o convite é pra gente passar uma manhã junto, de esporte. Não dá pra estender, então? Tá, depende do nosso público, né? Desculpa, Danilo, achei que o evento era meio sunset. Não. Bem morning, ele é morning, A gente Ah. quer sair dessa proposta de sunset. Eu acho que trazer o wellness é a galera 5 a.m., entendeu? Tipo, Entendi. a galera que gosta de acordar 5 horas da manhã, correr, fazer uma yoga, respirar, entendeu? A gente já não respira direito nem na hora de dormir. Então, assim, a segunda edição, a gente já está trabalhando nela para ser
sobre saúde mental, que, cara, acho que é um tema que não é novo, mas ninguém tá falando dentro do esporte. Nenhuma marca tá se apropriando disso, né? Exceto a Athletics agora, que conseguiu tirar a Simone Biles da Nike porque se importou com a pessoa que ela é, né? Como é que é se preparar para uma festa e indo às 5, 6 da manhã? Como é que é? Cara, é muito doido, assim, porque lembra um pouco a questão de rave, né? Que a gente saía às 5 horas da manhã, às vezes, pra ver o sol nascer na rave. Mas é um evento sem álcool. Eu ia lá pra Marília ver o Rafinha tocar. 6 da manhã. 6 da manhã, A gente... Você já foi aqui em São Paulo, Rafa, numa coffee party ou numa cafeína party? Como é que foi? Não, aqui, Não? aqui ainda não fui assim nesses eventos, porque mais o que acontece? Eu participo de muito evento esportivo, né? Como eu pedalo, então tipo assim, sempre tem uma galera. Eu gosto de fazer isso mais à noite, assim, com a galera, sabe? Mas tem a galera da bike de manhã também. Tem a galera da bike de manhã. Claro. Também. Tem a galera da bike Legal. de manhã. Tá, e aí? E aí é juntar essas comunidades, entendeu? Você chega lá, você é o primeiro a chegar? Chega lá Primeiro a chegar, ver se tá tudo certo. E como é que é ver os amigos 6 da manhã? Cara, é muito legal. Cheirosos? É muito legal, todo mundo, com roupa de esporte. Parece... Eu quero ir. Por favor, cara. Aliás, Rafa, chama a sua comunidade da bike. Qualquer coisa a gente segura até as 10 pra vocês irem pedalar da noite. Não, o que a gente faz? A gente vai na festa, dança, se diverte, toma um café e vai pedalar, cara. É Boa. isso. E qual que é o consumo lá? Como é que é? Cara, é bem diferente, né? É um consumo mais saudável de comida, de café mesmo, de água, de... Óbvio que a gente tinha 7 ativações lá dentro, então 7 marcas presentes, né? Então, todos do universo fitness, wellness, então desde uma marca de bike que tem uma loja de coisas que são... não são descartáveis, né? Então, assim, que não deixa de moda circular, né? Mesmo que seja moda esportiva, mas de compra de bicicletas de alto padrão. Então, eles têm uma curadoria muito interessante de comprar materiais que possam ser reutilizados e, enfim, que a Unend, gente, desculpa falar, mas Imagina, os só nossos vontade. patrocinadores a gente tem que valorizar muito. Pode falar de porque todos, cara. todos que apoiaram uma primeira edição, a gente tem que... E é um... Qual foi a narrativa para esses caras? Foi mostrar para eles que a gente ia agregar valor para esse público. Que a gente entendeu a dor desse público e que esse público ele precisa construir uma comunidade dentro do universo deles e que a marca vai ser útil para eles. Qual que é a idade média, Danilo? Cara, é 25 mais. Ah. É 25 mais. Ali até uns 40. 25 a 40. O grosso é 25 a 30. Tá. Né? E o volume do som, assim, e a qualidade com o som, como é que é? Você tem um sistema de som que tem grave, médio, agudo, muito bem definidos? Ou é um som mais tranquilo? É um sistema de som menos robusto? Como é que é essa sensibilidade com a música eletrônica nesse evento? É muito diferente, cara. Assim, começa muito baixinho. Eu tive uma aula de yoga logo às 8 da manhã. Então, primeiro, a galera vai fazer aula de yoga, a gente tem uma música ambiente ali para tomar um café, a galera vai chegando, vai pegando pulseira de consumo e tal. E aí vai ter daqui a pouco a galera que vai sair para correr. Aí na hora que vai sair para correr, a gente precisa dar um gásinho para estimular esse povo, Dá né? mais adrena. Pra animar mesmo. E aí eu teria uma outra onda uma outra aula de yoga na sequência da corrida. Então aí já é um outro movimento, né? Porque o cara já correu, já tá drenado, ele vai usar yoga para dar aquela baixada. Então a música, aliás, super competentes os dois DJs que tocaram, a Bashur e o Poiano Stella, que sacaram ali o momento de cada coisa, sabe? Da primeira edição, assim... Tudo é novo na primeira, né, Michel? A gente não sabe como vai ser. O primeiro after do Manga, ninguém sabia que... Você sabia que eu tô me vendo chegando nesse evento, cara? Tipo assim, legal. deve ser um astral legal, né? É. Porque assim, é good vibes, coisa tranquila. E aí aí- um café de qualidade, deve ter isso. vários tipos de cafés, comidinha boa, tal. O lance é esse, né, cara? Você tem que oferecer um portfólio legal pro cara ali. Então a gente tinha ativação de pré-treino, a gente tinha ativação de um bombonzinho para tomar com café que era mais fitness, que não ia açúcar.
Então você está oferecendo uma gama de produtos que tem a ver com aquele estilo de vida. Entender esse estilo de vida não dá para ser generalista. Ah, mas é porque o cara que come bem, o cara que é vegano, não, tem de tudo um pouco. Então você tem que entender como atrair esse cara de uma forma que você gere valor pro seu evento e pro patrocinador. Ô Danilo, os eventos que eu frequentei seu, que aliás é por isso que você tá aqui, cara, porque sempre foi muito comprometido com a qualidade, eram eventos que, assim, de fato, a sua preocupação era mais, assim, a música e o público, né? Mas agora você tá numa área que, assim, você também tem que ativar grandes empresas nos seus próprios eventos, né? Sim, sim. Como é que a tua cautela ou na questão de design, assim? Tipo assim, você que escolhe os lugares, ativação, você tem um estudo, um layout que você vai, você teve 7 ativações lá. Quando eu saí da noite, eu fui pra agência de publicidade, e aí eu trabalhei um tempo em programação de mídia, planejamento de mídia, de repente, cara, eu me encontrei no planejamento estratégico criativo para as marcas. E isso envolve o layout. Isso envolve Ativação. Como eu consigo pensar numa ativação que agregue valor para a marca, tanto quanto para o meu público. Então esse cross de interesses, de respeitar as dores de cada um, em, sei lá, mais 10, 15 anos que eu estou fazendo isso, me trouxe essa visão de fazer um evento pequeno, né? A Cafeína não tem a pretensão de ser uma coffee party enorme. A gente tem modelos de negócio diferentes, mas a ideia é trazer sempre para esse público e para os nossos patrocinadores uma resolução de dores. Então, quando você faz o design de experiência, né, eu vou falar, tipo, cara, eu tenho um patrocinador que ele quer falar sobre o patinete. Cara, o patinete é necessariamente um ativo pro cara do wellness? Pode ser. Como é que eu transformo isso? Né? Como é que eu transformo a experiência dele? Então a ideia da gente de trazer os patinetes a gente estava a 200 metros do Parque do Povo, então depois dos treinos que rolaram, se a galera quisesse dar uma volta lá no Parque do Povo, tinha os patinetes ali com um código. Então a gente quer trazer a experiência que o cara... Muitas vezes você não andou no patinete, você não sabe como tem alguma rejeição, ou tem medo, ou enfim... Ou nunca experimentou e não teve oportunidade. Então falar, cara, vai lá, usa, tem aqui um código para você provar e dar uma volta aqui. O Itaim tava de boa, era aniversário de São Paulo, ia ter o Vintage, ia ter a Ana, Mochak, de repente, vai lá no parque, dá uma voltinha, entendeu? E é bom que também, isso aí é na veia do patrocinador para mensurar resultado, né? Quantas pessoas testaram aqui pela primeira vez, né? Exato, User Experience Cara, eu trabalho no mercado de experiência, né? O nome disso é User Experience. Que é a Pode experiência ser. do usuário. A experiência do usuário, mas assim, veio muito do digital esse termo, né? A gente fala mais de o trial mesmo, né? O cara provar um negócio e às vezes tirar uma barreira que impede dele chegar ali. Entendi. Qual que é a métrica de sucesso para uma ativação hoje, assim, que você percebe? Ou não precisa ser em evento, mas, sei lá, nessa sua jornada de 15 anos, o que foi um resultado que você falou, caramba, cliente feliz, usuário feliz, patrocinador feliz, tá todo mundo feliz, assim. Você lembra de um case? Pô, lembro. Tem um case pra mim que cara, assim, a gente veio muito dentro, acho que talvez a Cafeína tenha surgido daí, né? No final da pandemia, da palavrinha lá, a gente a Nike veio com uma concorrência para uma das agências que eu atendo, falando muito sobre saúde mental, né, e retomando a conversa com a comunidade da corrida. E aí eles queriam trazer justamente essa questão inclusiva, né, para dentro do programa, da corrida. E a gente acabou participando da concorrência com essa agência, ganhamos a concorrência. Diz a agência que nós éramos os azarões. E ganhamos por quê? Porque a gente criou uma corrida que envolveu o São Paulo inteiro. Então a gente fez 4 largadas diferentes. Uma na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Simultâneas? Simultâneas, que chegavam no mesmo lugar com distâncias diferentes. Que isso foi uma grande metáfora para a Nike dizer para toda a comunidade da corrida que eles são bem-vindos, independente
do nível de corrida que eles estavam. Né? Então, aquela questão da performance era importante. A Nike sempre trabalhou muito a questão da performance, mas dizer, se você só corre 5, cara, vem correr com a gente. Vem na de 5. E que todo mundo chegava no mesmo lugar. Isso mostrando que, independente da sua capacidade, você pode chegar no mesmo lugar que o cara que tem mais capacidade. Em vez de fazer uma de 10, que só metade iria. Exato. E parando São Paulo, assim, de verdade. Né? Eu tava indo pra corrida, eu tava vendo o CT, DSV, fechando tudo. Eu falei, gente, cara, a gente tá parando São Paulo. Foi uma puta loucura, assim. Então, eu acho que esse é o... Quando você muda a cabeça do consumidor em relação à sua marca. Então, existia a barreira do patinete. Cara, eu provei o patinete e falei, pô, não é um bicho de 7 cabeças, me ajudou, me trouxe uma facilidade, foi conveniente pra mim. Quando eu falo, pô, eu não consigo correr, mas quer saber, eu vou correr essa prova, é legal, cara, 5 km, beleza, eu vou chegar. A emoção no final, o cliente feliz, sabe? Tipo, as pessoas que correram felizes, os elogios na internet, todo o plano de ativação que a gente fez de botar música na rua, de criar ativações nos túneis, em todos os lugares que você passava tinha alguma coisa. As pessoas voltando e falando, eu corri na 23 de maio, cara, que doideira. Tô acostumado a passar de carro, eu não sabia que era uma subida. Cara, que estudo de logístico isso aí, meu. Tem que dar parabéns pra galera que pensou percurso lá, porque, o desafio, assim, o planejamento foi lá e desafiou, falou, vamos com essa ideia? Uhum. A partir do momento que a Nike comprou, a gente teve que executar. Você tem algum filtro pessoal de trabalhar ou não com uma determinada marca, um determinado projeto? Tem um fit cultural, assim? Porque hoje tem empresa pra tudo, né? Tenho. Eu já fui, não vou falar o nome da agência nem do cliente, mas eu já fui convidado para trabalhar com eventos para médicos de oncologia. Cara, eu nunca tive, graças a Deus, ninguém na família, mas doente com isso, mas assim, eu não trabalho. Eventos que são para... Eu acho que o médico ele tem que receitar o remédio que ele acha que é melhor para o paciente. Ponto. Mas o evento me chamou, trouxe conteúdo. De alguma forma, ele está tentando te enviesar para você receitar o dele em detrimento do outro, entendeu? Isso eu não trabalho. Então seria a questão de saúde. Acho que é... Cara, farmacêutico que fala. Indústria farmacêutica. Foi o único... Apesar que eu trabalhei com a indústria farmacêutica em um outro momento, em uma outra agência, e foi super legal. Mas com outra... Com outro viés, assim, levar conteúdo para cardiologistas, levar um puta conteúdo, ensinar marketing digital para médicos, fazer ativações de mindfulness para os médicos, trazer outros elementos para eles que ajudem no trabalho deles. Agora, dizer receita... Porque no fundo, cara, aquele cliente queria que, de alguma forma, a marca tivesse no primeiro lugar na cabeça do médico. Então, esse eu falei, obrigado. Ô Danilo, se o cara tá fazendo um evento e sonha em ter um patrocinador, o que você diria para ele começar da forma certa, sem queimar cartucho, cara? Olha, eu vou te falar que não é porque eu fiz um evento com 7 patrocinadores que é fácil, tá? A gente conseguiu, muito graças ao bom relacionamento, a ter uma experiência em eventos, né? Ter boas referências. O Thiago, que é meu sócio, foi meu promoter lá atrás, então eles... Né, não é uma novidade, não são aventureiros. Uhum. Mas eu acho que foi a curadoria, assim, né? Então a gente trouxe bons profissionais, desde a música até as aulas, e escolher um bom lugar e mostrar para o teu patrocinador que essa costura está muito bem amarrada num planejamento de longo prazo, mostrando para ele, cara, você vai me ajudar aqui, mas nós vamos chegar lá. Eu tô te chamando porque eu sei que o teu público está aqui e esse impacto vai ser importante para você. É meio que um jogo de xadrez. Você tem que pensar em todas as jogadas para reunir aquele negócio e não ser só pegar o dinheiro do patrocinador. Tá, mas esse cara só tem o projeto no papel ainda. Depende. Por exemplo, ele só tem o projeto no papel. Como é que ele convence o cara
de um papel na mesa do cara que é bom pro público dele? Olha, é sempre uma aposta, né? Acho que hoje a gente não tem mais tantos clubes, tantas festas, voltando no que a gente estava falando, porque tá cada vez mais difícil apostar no pequeno, né? Eu vou apostar na Ivete Sangalo ou eu vou apostar no DJ que está começando ali, por mais que ele seja talentosíssimo? Mas também não é uma oportunidade, talvez, para marcas menores, então? Ou com os amigos que são empresários? Por exemplo, se eu tenho um projeto no papel, cara. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que você mostra consistência quando você sabe muito bem o que você quer e você tem que mostrar todos os ativos que você tem ali pro seu possível patrocinador. E muitas vezes, cara, fala pra ele, me dá o produto, me dá a oportunidade, deixa eu te mostrar meu valor. Eu ponho o teu QR Code lá e aí depois você mensura pra mim. Porque hoje tudo é mensurável, né? Então assim, quantos QR Codes, quantos códigos... Quantas pessoas clicaram aqui? Exato, então assim, me dá a oportunidade. Aí deixa eu fazer meu trabalho, aí eu tenho que fazer meu trabalho muito bem feito. Ô Danilo, e essa volatilidade de eventos, assim? Fala que ao mesmo tempo que não tem clubes, mas assim, tem um evento a cada minuto em São Paulo, né? Como é que é esse mercado atual, após esse momento que a gente passou, assim, que tinha que ficar em casa? Continua muito forte? Porque São Paulo, eu já vi esse dado, eu acho que é um evento por hora, não, um evento a cada minuto, uma coisa assim. A gente fez essa conta outro dia, né, conversando. Assim, é muito evento, cara, mas hoje você tem o corporativo muito forte, né, os eventos onde as marcas, tipo esse que eu neguei fazer, ou o que eu fiz para os médicos aprenderem sobre mídia social, como eles podem usar a rede social deles melhor, como funciona pequenas estratégias de marketing, você tem evento para isso. Você tem... e está contabilizado lá como evento. Você tem a Fórmula 1, que é um mega evento, você tem a WEC, que é hoje um dos grandes eventos de automobilismo, que já está no seu segundo ano, indo para o terceiro ano. Tem evento para tudo. Você tem evento para tudo. Então você tem evento de game. Pô, evento de game, gigantesco. Assim, verbas, não posso falar o cliente também, mas verbas parrudas, sabe? Que eu já fiz. Já fiz projeto de uma marca de desodorante pro Brazilian Game Show, BGS, Cara, verbas que, olha, eventos como Calcox, Laurent Garnier, eu duvido que o patrocinador coloque, cara. Demais. Então, assim, hoje o patrocinador, ele arrisca menos, né? Eu vou fazer a Ivete Sangalo no carnaval, ou eu vou pulverizar isso em pequenos eventos? Aí vem muito da decisão da estratégia da marca, né? E eu acho que a leitura de quem faz o evento é muito entender isso. Né? Você fala assim, ó, cara, aqui é um tiro de canhão. Pum, o cara vai botar a Ivete Sangalo lá no Parque da Ibirapuera num sábado pré-carnaval. Pô, é um canhão. Não tem jeito. Você viu o Calvin Harris agora, em São Paulo? Vi. Vi pela rede social. Eu vi pela rede social também. Que mar de pessoas, né, cara? Mas esse que é bom, né? Esse mar de pessoas já acompanhava o Carnaval de São Paulo, né? Só que o dele foi muito maior, é isso? O que você tem a dizer? Eu acho assim. Primeiro, que bom que um trio elétrico levou um DJ de música eletrônica e deu essa repercussão. Eu achei ótimo. Porque a gente vê o Draguazelli fazendo isso faz tempo, que ele bomba, né? A gente vê outros núcleos fazendo, a Heavy Bloco, e talvez não com essa repercussão toda. E assim, olha o poder da música eletrônica, né, cara? O quanto ela consegue alcançar. E muitas vezes é o caminho que o patrocinador não imagina. Parabéns para a Ambev, que olhou e falou, não, vamos trazer o Calvin Harris, cara. Né? A Ambev sempre dá uns tiros muito certos assim nisso, né? Além de ser uma puta empresa, mas o próprio Skol, né, meu? O Skol Beats, pô, referência, né? Assim... Você foi em todos? Cara, eu trabalhei no primeiro, no segundo e no terceiro. Que demais foi pro mercado aquilo, cara. Foi. O primeiro, eu trabalhava no escritório de eventos do Mário Levi. A primeiro e segundo. Nós éramos responsáveis pela promoção que era o nosso forte, né? Faculdades, que a gente já tinha uma relação muito estabelecida já com o público de faculdade.
E a gente tinha um alcance de Campos do Jordão e Guarujá, então, né, naquele momento, Vocês eram uma máquina de promoção. o Mário era... Aquele time que a gente reuniu ali foi muito forte, cara, muito forte. A gente tinha... E foi muito empírico, mas ao mesmo tempo foi muito legal olhar e falar, meu, a gente quer 3 caras do Mackenzie, 4 caras da FAAP, 5 caras da FMU, sabe? Tipo, olhar e falar, meu... Ô Danilo, nessa época, a gente só falava de DJs de música eletrônica com o público universitário. E por que mudou tanto hoje esses universitários, cara? Porque eu vejo esses eventos ainda bombam, tá? Você deve Sim. saber, você sabe disso, né? Sim, sim, sim. Mas você vê, cara... Eu, na minha pequena carreira de DJ, eu passei muito por festa de faculdade, medicina ABC, Não, mas era música eletrônica. música eletrônica, E tocava o aí, meu cara? som. E agora? Você percebe como tá a programação? Não sei se você acompanha, mas, meu, não tem mais tanto eletrônico, assim. Mas ainda tem. Não podemos reclamar. Eu acho assim, todo mundo se organizou. O sertanejo se organizou, a música brasileira se organizou. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, assim, olhou e falou assim, o mercado tá indo pra lá, como é que nós vamos pra cá? A Audio Mix, na época, foi muito inteligente em botar o Alok dentro de um festival de música sertaneja, mega evento. Então, a gente criou eventos mais ecléticos, ecumênicos, né? Tipo, todo mundo é bem-vindo. Nós, da música eletrônica, fomos muito xiitas e burros. A gente não se unia. A gente falava, não, o cara... Pô, eu vejo direto gente falando, porque o cenário da música eletrônica de São Paulo foi muito legal, base, Hells, e não cita o Manga Rosa. Como se a gente não existisse. Cara, por quê? Eu sempre vou citar o Love, sempre vou citar o Hells, sempre vou citar todos, né? A Louca, todos fizeram parte da minha história de alguma forma. Então, assim, a gente era muito xiita, cara, sabe? De pegar... Será que era tudo muito novo, Danilo? A gente era muito jovem, o que justifica um pouco desse comportamento imaturo, de segregar. Mas, pô, os sertanejos deram uma aula pra gente, cara. Eles falaram, talvez eles não se gostassem como pessoas. Por que deram uma aula? Por que o sertanejo, na sua visão, deu uma aula de como fazer uma cena? Ó, eu tava meio fora do mercado, eu tava em agência, mas quando começou a onda sertaneja de abrir clubes em São Paulo, mega clubes de São Paulo de sertanejo, com artistas relativamente desconhecidos e, vez ou outra, os grandes nomes, e aquilo sendo sustentável de terça, quarta, quinta, tipo, falei, cara, isso me fez ver o quanto, independente do que fosse, os artistas rodavam todas as casas. E aí você via os escritórios muito mais profissionais que nós, né, como agência de DJ e organizadores de evento, fazendo esse cross, né, de tipo, eu te ponho no meu evento, você põe no seu. Então, começou, tipo, eu conheço poucos escritórios, mas eu sei que existia Talismã, Audio Mix e tinha mais uns 2 ou 3. Tinha esse negócio de, trocar, né, de todo mundo estar no mesmo evento e criar uma cena forte, porque quando a cena é forte, aí o negócio anda. Então você está me falando que a música sertaneja e as suas agências, que eram 5, elas faziam intercâmbio assim, pô, você toca no meu festival, mas eu toco no teu carnaval. Tipo isso? Eu tenho essa impressão e algumas pessoas do mercado naquela época me comentaram. Eu não tenho a informação oficial porque eu não acompanhava essa cena. Mas eu acabei indo em algumas Vila Mix Festival fora de São Paulo e tal, e dava pra ver que nitidamente tinha Isso aqui é de outra agência, mas tá aqui. que tinha uma união ali por trás. Mesmo eles respeitavam as diferenças, mas assim, quando a cena cresce como um todo mundo cresce. Eu acho que faltou isso na música eletrônica, entendeu? Que talvez a gente esteja entrando nesse momento de alguma forma agora. Mais colaborações entre Acho que sim. os profissionais. Acho que sim. Hoje você vê Por que você acha isso? Porque eu vejo os festivais grandes, né? O Boma, o do Vintage, o DNA. Só Track Boa e tal, tendo um mix muito maior de outras referências. Pô,
a gente trouxe o Adam Beyer na Circuito. O Vintage trouxe o Adam Beyer pro Só Track Boa. Antes era underground pra caramba, né? Hoje, tudo bem que o Drum Code alavancou, e, enfim, mas eu não imaginava. Aliás, a gente bateu um papo aqui, querido ouvinte, com um artista da Drum Code, que é o Eba. Considere assistir esse episódio depois de terminar essa aula aqui com o Danilo Lima. Eu falei que é uma aula porque esse cara vive a música em São Paulo desde muito criança. Vale a pena assistir, mas vale a pena assistir isso. E o Eba é uma aula de produção, profissionalismo, enfim. Grande amigo meu também. Ô Danilo Lima, o público hoje ele tá mais crítico. Como é que é hoje o feedback, um pós-evento? Como é que é o grau de satisfação? Como é que você mede o resultado de um evento seu, seguindo essa métrica de comentários aí nas redes e tal? Olha, tá mais difícil trazer a pessoa pra dentro do evento. Por quê? Porque depende de um hype que a gente não tem controle. Que hype? Então, qual é o hype? Entendeu? Você gosta do Fatboy Slim? Norman Cook, claro. Eu tive uma cliente que falou, não, a gente conseguiu o Fatboy Slim por uma condição maravilhosa para um evento que eu não vou falar o nome, mas enfim. E a cliente falou, não quero, ele tá velho. E aí ele tocou na mesma cidade, o nosso evento era em setembro, ele tocou em fevereiro, eu acho. Museu do Amanhã, acho que foi lotado. A cliente falou, e agora, a gente consegue de novo? Não consegue. Então, assim, existem os hypes, né, as ondas e as percepções das bolhas, né, e começam a virar verdades. Então, eu acho que a gente tem que falar dos sucessos e dos insucessos também. A Face to Face é uma festa muito segmentada, que é resgatar a cultura DJ, que a gente não conseguiu patrocinador, eu consegui um apoio, e a galera resgatou, mas eu não entrei no hype. Talvez na cafeína eu tenha entrado de alguma forma. As pessoas estão buscando mais aquilo e querem ser vistas nesses eventos, querem essa experiência. Então o hype depende muito de como se constrói a marca e a gente não sabe muito bem como é que cada bolha vai reagir à sua comunicação. Óbvio que a gente tem um viés estratégico de entender tendência, de entender público, de medir nas comunicações o que está funcionando melhor. Não é empírico, mas ainda a gente não sabe o que vai virar um hit. Né? Ninguém sabe. Mas esse lance de, sei lá, resgatar a cultura DJ, não teria que ser pensado numa cultura de pertencimento ali? Construção de comunidade. Por exemplo, o lance da cafeína party. Você teve menos resiliência, porque talvez esteja um hype aí, não é? Exato. Então talvez a gente precise... Por isso que a gente precisa ter um portfólio de produtos na agência de eventos proprietários maior. Então, eu quero muito fazer um evento de indie music. De indie dance, desculpa. Mas ainda não sei se tem um público. Não medi ainda, não consegui medir. Né? Eu sei que hoje na plataforma do Beatport... Eu tenho alguns indícios. Na plataforma do Beatport... Tem algumas que entram ali no top 100, então quer dizer, as pessoas estão consumindo. Hoje, você sabe que não é de hoje. Então, mas a gente tem um projeto de indie dance. É uma música mais palatável, tem o groove do techno sem a agressividade do techno, tem uma pegada de eletro, tem um pouco do prog. Enfim, mas ainda não sei se eu botar 50 mil no evento, se eu vou ter retorno. Porque a construção de um hit depende muito de... Quantas músicas, sei lá, acabam... Agora, não lembro qual foi o filme, agora retomou a música dos anos... da nossa época. Stranger Things, voltou por causa dos anos 80, né? Stranger Things, botou um monte de música. A Sophie Ellis Bextor com Murder on the Dance Floor, por causa do filme. Não que ela não foi famosa na nossa época, mas às vezes ela retoma e o público... Cara, cai nas graças. Tem um exemplo clássico disso, o Transpotting, né? Transpotting. Born Sleep. Bom, cara, eu sou suspeitaço pra falar dessa música, mas... É verdade. Era o hino. Era o hino, não... Do Manga Rosa era o hino. Do Manga, sem dúvida, né? E aí eu não conseguia não tocar e, enfim, não encerrar o set com essa música quando eu
brincava. E hoje também essa inversão também está nas redes sociais, né? Porque tem muitas músicas que foram resgatadas por causa também das trends, né? Isso é muito louco. Dos filmes, e algumas foram por causa de trend, por causa de uma besteirinha. Como chama aquela música do... Eu não vou lembrar, que era um vídeo do rapaz tomando um suco e escutando a música. Ah, da Cranberries, né? Isso, Cranberries. Isso aí. Ou ele tá... Não, acho que eu tô falando besteira. Acho que ele tá tomando um suco de cranberry. Isso. E a música super alto astral. E aí bombou de novo a música. A música virou trend de novo, recém a banda. Cara, vocês estão falando de trend aí, eu tava vendo ontem, cara, parece que 65 a 70% das músicas novas, as pessoas da geração atual conhecem pelas trends. Olha que coisa maluca isso. Tem um cara. estudo que fala que a gente... Eu não lembro qual é a fonte, tá? Mas se eu achar, depois eu ponho nos comentários. Se vocês souberem também, por favor. Que a gente forma nosso gosto musical entre os 15 e os 25 anos. No máximo 25 anos. Então, toda aquela informação musical que a gente consome, ela forma o nosso caráter musical. Depois, a gente não consegue expandir muito. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque... E na Face to Face eu senti muito isso, porque eu levei DJs que tocavam comigo no Manga, então Santiago, Claudinho, Vitor Lima, Kalai, todos os DJs que eram da cena do Manga Rosa, e isso parecia que a gente só ia tocar música antiga. Óbvio que a gente ia tocar. Mas na cabeça de todo mundo, eles não aceitavam. A pista começou tipo, música nova? Eu quero ouvir os hits do Manga. E a festa não era do Manga. Mas isso não é por causa da tua... Você não conectou ali a audiência que frequentava o Manga? Sim. Acho que isso. não adianta eu resgatar a cultura DJ para um público que não sabe o que era a cultura DJ. Então eu preciso ter os professores, né? Sim. Toda marca precisa criar um educacional, primeiro dizer o que eu faço. Mas aí não é porque essa galera tava com a expectativa das músicas do Manga? Sim, porque o nosso público que acabou indo no evento já esperava isso. Pô, eu tô vendo Danilo, Claudinho, Santiago, Vitor Lima. Eu vou ouvir o som que eu ouvia. Sim. Óbvio que a gente tinha preparado muito disso das músicas pra ter esse momento, mas assim, durante alguns momentos você via que você tocava uma música nova, a pessoa ia pro bar, ia no banheiro, você falava, ai, caramba, entendeu? Tipo, o que é natural, né? O que a gente precisa fazer mesmo. Mas isso também é uma percepção também muito boa, porque, por exemplo, isso você também consegue conectar os DJs que estão hoje, por exemplo, você vai tocar num festival, numa festa, você pode conectar também as gerações de pessoas, né? Porque é uma forma também de você entender essa geração. Rafa, talvez, tá? Talvez. Eu acho que quando você vai tocar E a diferença do clube pro festival ou pra festa é isso. A não ser que você seja o Carl Cox, o Laurent Garnier, enfim, o Solomon, esses caras. Mas um DJ novo que vai que vai tocar num festival. Concorda que ele não vai experimentar coisa muito nova? Não, como ele experimentava no clube? Mas eu tô falando assim, não os DJs top, mas a galera que tá começando ali pra pegar esse feeling, pra ele entender. Ele colocar tipo assim, ó, eu vou tocar por exemplo, tô começando a tocar aqui e vou tocar com um público misto. Ele tem lá um público de 15 a 25, mas também no meio do 25 ali tem um cara como a gente, com 40, Sim, com 50, com 60. E se o cara tiver essa visão de, tipo assim, ele entender isso, fala assim, cara, eu tô aqui, eu preciso ganhar mercado e eu preciso entender de música. Então, eu vou trabalhar com esse som aqui pra ganhar esse público. Eu ouvi um público mais jovem aqui, acho que eles gostam desse. Também é uma forma também, né? Sim. É que tem uma ambição pelo sucesso das novas gerações e eu não acho que eles estão errados. Porque a gente cresceu nesse meio, né, Michel? De tipo, você tem que. Assim, nós somos filhos dos millennials, né? Nós somos os millennials, filhos dos baby boomers, que é tipo, vocês têm que estudar, passar numa faculdade boa, casar, ter filho, trabalhar numa empresa por anos, e a gente veio meio rebelde, falando, não vou ficar lá preso nisso não, e tal. E aí veio essa geração, e aí, saíram os DJs, minha mãe, meus pais eram meio, tipo, mas depois eles apoiaram. Mas eu acho que
agora tá vindo uma geração que não se permite errar, sabe? Eles não estão... Então, já que eu vou tocar num festival, não sei se o cara vai lá... E é legal, o cara chegou lá, mas será que ele vai ter a manha de botar o DNA da música dele lá? Não, Ou ele vai fazer um negócio tipo, meu... Cara, errar faz... Pra não errar. E pior que errar faz tanta parte, muito parte do processo, né, cara? Tipo, Michel, nós tocamos anos. Quantas vezes a gente errou e o que a gente não aprendeu com cada... cara, faz muito parte, cara. com muito cada parte. coisa. É. Sabe, assim, eu errei em eventos, às vezes de falar, cara, vamos botar tal DJ, eu, Claudinho, os donos do Manga conversando e tal, falando, meu, cara, essa sexta tem que ser isso, porque vai ter aquele evento, porque naquela época era sexta-feira, era um... E aí não foi. E às vezes vai. E você tá falando de uma coisa que assim, as pessoas hoje estão com medo de errar. Cara, mas ainda é uma coisa até boa, porque tem gente que nem quer fazer nada, Ah, sim. né? Isso é fato. E nessa idade que a gente ia em matinê e tal, a gente falando aqui, as pessoas descobrindo música pelas trends e tal, falando aqui do comportamento de consumo, me veio à mente isso aí agora, cara. Tipo assim, e aí, meu? Vai esperar o quê? 18 anos pra fazer alguma coisa? É. Não tem que esperar. Eu acho que a gente era mais ambicioso Tomava mais riscos. e destemido, né? Assim, eu fui tocar no Manga Rosa com 19 anos porque um amigo meu, que era filho do dono do Manga, falou, Você já era meu, maior ainda, de maior de idade. vamos lá, vamos tocar lá. Não, mas eu já tocava, o problema é que eu nunca tinha tocado no Manga Rosa. Não, puta vitrine, né, cara? Setembro de 99, o Manga tinha inaugurado em março, quer dizer, já tinha aquele hypezinho vindo, não era consolidado ainda, óbvio, não tinha... Qual foi o mas- teu maior acerto nessa tua jornada de realização de eventos, Danilo? E o teu maior aprendizado através de um erro? Cara, eu acho assim, Um acerto primeiro. tá. Um acerto foi ter ido para o planejamento estratégico criativo, porque eu aprendi no dia a dia, nos 10 anos de noite, como se constrói uma boa história, e eu acho que é o que está todo mundo buscando como marca, e como se mata um leão por dia. Como é que eu concorro com uma Pachá quando a Pachá veio gigante e eu era o Manga que tinha 8 anos. Quer dizer, eu já não era mais a novidade, eu já não estava surfando mais a onda de estar no hype. Veio um clube com uma marca internacional e a gente tinha que combater aquilo. Nossa, ali cabia 20 vezes mais. 20 vezes mais. Então isso Era o quê? deu 6 mil pessoas? deu uma esvaziada em São Paulo. Porque o lembrava hype disso. estava na Pachá. Né? As pessoas saíam da Pachá, muitas vezes iam pro The Edge, porque meu era mais novo, tava mais na onda, e a gente tinha que batalhar ali. E nem sempre. E a gente não tinha essa facilidade de botar DJs internacionais toda sexta-feira. Não tem como. E os gringos também queriam as marcas mais recentes, né? Não Tipo, funcionava. E os gringos também queriam, né? Tinha. Tocar no Pachá, Sim, tocar no tocar The Edge. lá. Você vai tocar no Manga Rosa, que você vai ganhar. A gente não tinha condições de pagar muito. Então, Ah, mas assim, isso não foi um erro seu, na verdade. Não, isso é um acerto. Escolher esse caminho de planejamento. De ir pro planejamento. De ir para eventos com essa bagagem. Certo. Porque todos os erros que a gente cometeu antes, e uma coisa está atrelada à outra, de errar no dia a dia ali mesmo, hoje eu vou marcar um aniversário dessa galera e eles pediram um tal DJ e a gente fala, vamos porque senão a gente vai tomar pau do concorrente. E aí o aniversário não era tão legal, a gente botou um DJ que desagradou o resto. Então assim, às vezes, Já tirou alguém da cabine? não por minha vontade, eu não tiro ninguém da cabine. É. Mas já me pediram pra tirar, eu falei, você tira, eu entro. E um erro? Cara, o erro, a gente comete vários, né? Assim, eu trabalho muito com concorrência hoje em dia. As concorrências oneram muito as agências e eu defendo muito meu ponto de vista porque eu sou um estudioso, eu vou olhar cada uma das marcas que concorrem, o universo daquela marca, as tendências daquele produto, a dor daquela pessoa, e às vezes eu bato de frente com o resto da equipe, porque ninguém cria sozinho, né? Fala, não, vamos aqui, e aí a gente toma pau por uma coisa dessa. Ah, não ganhou a concorrência porque você não fez aquilo que estava ali, eu consegui convencer a equipe inteira de que não precisava daquilo. Então, aconteceu com uma marca grande
de eles darem um desafio pra gente de... Era um lançamento de 2 produtos distintos e eles queriam brincar com uma das características do produto e botar um brownie para fazer uma analogia do sal, do açúcar, como aquele temperinho do sal ressaltava o resto. E eu falei, gente, se a gente perder a concorrência por causa disso, nós estamos ferrados, porque assim, nosso conceito é muito maior e fica inviável economicamente a gente fazer com prazo de validade, com distribuição no Brasil inteiro, não é um brownie. Então, acho que é muito louco isso, né? Você perder uma concorrência por causa de um pequeno elemento e eu convenci a equipe inteira na época, e obviamente eles se deixaram convencer, também não é só culpa minha, de que o brownie era irrisório. Bom, mas parabéns, porque você... Eu vi que você ficou triste com isso, na verdade. Ah, cara, era uma agência grande. Mas parabéns, é uma agência... parabéns por acreditar nos seus instintos, cara. É, uma agência grande, né? Isso pode ocorrer, cara. E acontece, estamos no risco, né? Acho que a gente tem que falar também dos nossos erros e eu acho que assim, a Face to Face, apesar de ter um público muito legal que foi, não sei se eu atingi a melhor estratégia para comunicar bem a Face to Face. Então, assim, é um projeto proprietário, né? Que eu não tenho nenhum investidor, não tenho nenhuma agência por trás, que puta, é um sucesso na Europa, os DJs Face to Face, lotado todos os eventos que você vê e a gente não conseguiu, talvez, comunicar as pessoas certas. O Laroque fez isso, né? Recentemente. Cara, acho que não. Acho que foi o Murphy versus Binary, Silvio Soul versus... Ah, é? Não vi. Fez. Eu acho que é questão de momento, cara. Talvez É. aqui ainda não chegou. Já tive muito isso, de a gente levar uma ideia muito inovadora para um cliente que é mais quadrado. Fora, é o momento. Acontece, É é. o momento. Acontece mesmo. A gente já ofereceu numa curadoria de um evento Black Coffee, num tempo que o Black Coffee não tinha esse hype. E... Estava à frente do tempo. E a gente falou, meu, esse cara é o futuro. E ele falou, eu não quero futuro, eu quero presente. Acontece. Você hoje analisa esses projetos que você monta, os dados que você gera, os insights que você traz para uma mesa de patrocinador, etc. Você usa ferramentas... Você vai na unha e tal, ou você também se beneficia de plataformas, inteligência artificial? Como é que é esse teu estudo? Que você falou, né? Eu sou um cara estudioso. Né? Não é. Como é que é esse estudo aí que você aprofunda? Bom, eu tento... Primeiro, se eu não me atualizar nesse mercado de publicidade, eu tô lascado, né? Amanhã eu já não sou mais nenhum jovenzinho, então a gente tem que tentar compensar pelo conhecimento. Inteligência artificial, óbvio que facilitou muito, mas não dá para confiar em todas as informações que estão lá. Isso eu aprendi rapidamente. Até numa questão particular, eu aprendi que, tem informação lá que se você não conferir, então antes de jogar qualquer ideia lá, assim, óbvio, a gente recebe briefing dos clientes, né, e os briefings são bem, muitas vezes audaciosos, né, e assim, querendo coisas diferentes, né, e a inteligência artificial não alcança o diferente ainda. O diferente tem que vir da gente. Mas você tem um processo assim, tipo, chegou aqui o briefing e tal. Tipo assim, vou buscar em livro, vou buscar na rua, vou buscar na rede social, vou buscar na inteligência artificial. Você tem um processo definido para isso? Hoje a inteligência artificial me ajuda muito a analisar o tom de voz da marca. Então eu não preciso mais ficar entrando no YouTube, no Instagram, para entender como é que a marca se comunica e qual a evolução do tom ou a mudança de tom em algum momento. Então você ganha um puta tempo. Puta tempo. Maravilha. Acho que todos os planejamentos estão muito felizes com isso. Eu consegui medir mais facilmente o recall da marca. Então, o que as pessoas estão falando bem e estão falando mal. Porque a inteligência artificial faz isso em segundos. Antes você tinha que ir lá na unha, ver, né? A gente estudava Reclame Aqui, às vezes, das marcas. Faz sentido? Eu tenho que entender o que estão falando mal da marca, entendeu? Eu adoro o Reclame Aqui. A gente precisa... Assim como o seu... O Rafinha é heavy user lá. Mas não é. Cara, você tá tomando uma decisão de compra. O Rafinha tem 920 avaliações lá. Você tem cara que adora aquilo ali. E, cara, seu chato, né? Tem alguns que já mandaram até e-mail pra mim. A Latam é uma delas, a minha adora.
Mas concorda. Mas é bom, mas Você tá tomando uma decisão de compra. Você vai olhar onde? Mas é bom porque, tipo assim, até mesmo você tem uma proximidade da marca e depois, cara, eu não tô fazendo por exemplo, tipo assim, foram por causa dos benefícios que eles me deram, tipo assim, pô, vou agradecer aqui a marca. Lógico. Por causa desses benefícios. E a gente não elogia, né? Não, tem gente que... É raro, né? É raro, mas é bom também porque você tem que ver o feedback bom também da marca. O elogio vai pro Google. A reclamação vai reclamar aqui. É. Por isso que a gente tem que olhar, então você falou de métricas, a gente tem que olhar todos os canais possíveis de ponto de contato da marca com o consumidor. E também ter olhar o que é realmente verídico e genuíno e o que às vezes é descartável, né? Às vezes você tem que descartar algumas coisas. Às vezes tem birra pessoal, enfim. Mas ali te traz um cenário de como a marca é percebida, né? E óbvio que não estou falando que a maioria das marcas tem, mas existe muito uma miopia em cima de algumas marcas. Então, às vezes a marca se percebe de um jeito e a inteligência artificial faz um resumão para ele e fala, não é nada disso. Eu já tive um caso assim. De estar fora de eu falar, a diretora de marketing passar o briefing pra gente com um cenário, eu falar, cara, não é assim que vocês são percebidos. Porque a gente roda pesquisa, né? Isso acontece, eu imagino que acontece. Ô Danilo, como é que foi se formar nisso, assim? Por exemplo, você foi em busca você saiu da nightlife mesmo, dos clubes, falou assim, não, eu vou montar projeto, vou acompanhar as empresas. Você teve alguma formação ou foi a vida mesmo e a experiência? Eu, em paralelo ali no finalzinho da brincadeira, eu comecei a fazer faculdade de propaganda e marketing. E aí chegou uma hora que ou eu virava a noite na agência ou eu virava a noite no clube. E aí começou a ficar difícil. Porque eu tinha saído da quarta-feira do Manga, que me dava mais liberdade, e voltei pra sexta do Manga, que era assim, final da semana, eu tava muito cansado, eu tinha que dormir, chegar em casa às vezes 10 horas da faculdade, dormir, comer alguma coisa, dormir, acordar e ir pro after do Manga. Foi corrido, hein, meu? Pô, completamente, né? Saía da agência, ia pra faculdade, tava no último ano da faculdade, então começou a ficar difícil e eu optei por ir por um caminho mais profissionalizante, mais profissional tradicional, né? Me parecia muito mais seguro naquela época. E, cara, eu não me arrependo da escolha, por isso que eu te falei que eu acho que foi um acerto ir para esse caminho. Acho que a noite me trouxe muita bagagem. A leitura de público, de comportamento de público ali no dia a dia me trouxe muito entendimento de como o público se consome, até vir a nova geração. Aí depois a gente teve que começar a estudar o novo público de outra forma. E a questão da sua equipe? Freelancers, varia de projeto para projeto, já tem um time de confiança? Eu tenho pessoas de confiança, só trabalha gente que eu gosto de trabalhar junto comigo, gente que eu tenho completa confiança e que tem a ver com o que eu faço, entendeu? Se eu pegar um projeto de música eletrônica e o meu diretor de arte que vai duplar comigo, ele é mais do samba, do funk, né? Eu sei que ele vai se esforçar, mas talvez ele não traga a voz verdadeira, entendeu? Então eu preciso de alguém que tenha essa sinergia já com o produto, com o serviço, muitas vezes com a vertical. Profundo isso, hein? A voz verdadeira. Profundo, hein? Porque, cara, não adianta você falar com o público hoje... A publicidade antigamente falava, eu sou o melhor sanduíche, o mais gostoso. Você falar isso pro atributo funcional hoje pro cliente, ele não quer saber. Ele quer saber, cara, que história você está construindo? Como você entra na minha vida para me ajudar de alguma forma, entendeu? Acabou esse negócio de atributo funcional. Ter excelência é o mínimo. Isso já faz um tempo, né? Pode ver que hoje McDonald's fala de estilo de vida. McDonald's não tá falando de, meu lanche é o mais gostoso. O burger, com certeza ele tá falando de estilo de vida. Mudou muito, né? Mudou. Hoje, cara, participar da vida de alguém... E eu fiz agora um estudo recente para uma concorrência que eu estou fazendo. Fidelizar alguém já é difícil. Transformar esse cara num advogado de marca, o que eu quero dizer com advogado de marca?
cara que fala, você vai pedir um lanche? Pede do Burger. Pede do Burger porque, mano, eu garanto que você vai gostar. Tá cada vez mais difícil. Se você não trabalhar, se você não trouxer esse senso de comunidade, de pertencimento, para esse cara que você resolve algum problema dele, e às vezes pode ser só a fome, às vezes pode ser só um gosto pessoal, mas se você não trouxer mais do que isso, mais do que um lanche, mais do que, sabe, você tem que ir além. Ô Danilo, estão falando que o Brasil, esse ano, tá com muito... O Brasil tá no hype. Mas eu ouço isso alguns momentos já dos últimos ciclos, assim. Mas você tá vendo um holofote um pouco mais para países emergentes? E complementando a pergunta, o que falta para o entretenimento brasileiro? Tá na prateleira global ou já estamos na prateleira global? Acho que a gente já tá, né? Acho que a gente já tá. Não da forma que a gente gostaria, talvez, mas assim, a gente já tem uma Anitta estourada com carreira internacional, a gente já tem um Eba, a gente já tem uma Ana, a gente já tem um Corren, a gente já tem... Legal. Beleza, tudo isso concordo, mas eu tô falando de experiência mesmo, de eventos. Nós somos muito melhores que eles, cara. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu fiz Fórmula 1 no ano passado. Os pilotos amam o Brasil, cara. Eles amam, assim. A gente é muito mais legal. Mais legal porque a gente é mais acolhedor. A gente trabalha a experiência muito melhor, né? Tanto que o destaque da Fórmula 1 do ano passado foi que os pilotos mais gostaram foi a volta de apresentação dos pilotos que a gente fez com... A gente não, né? Mas a turma do marketing da Fórmula 1 fez aqueles carrinhos, não sei se você chegou a ver. Não. Cara, foram uns carrinhos... Parecia super Mambembe, mas foi muito legal, assim. Tipo, uns carrinhos tipo antigos, pequenininhos, os pilotos... Dizem que os pilotos não gostam muito do desfile, né? Que é uma parte chata para eles. Eles estão concentrados ali para correr e tem que pagar o desfile, né? Então, assim, eles amaram fazer. Se você buscar na internet, pode ver que, cara, não tem um piloto que não esteja se divertindo. E na entrega de um evento musical, a gente já tá na prateleira global? Acho que sim. Não. Acho que sim. Acho que o Vintage, o Alok... Óbvio, né? Teve os caras que chegaram lá quando tudo era mato. Mau Mau, Corren, Mark, Patife, Andy, que são, cara, eu sou super fã desses caras. Você citou, a gente tava falando aqui no backstage e tal, e você falou assim, né, pô, a produção do... Por exemplo, dizem que a produção do Tomorrowland é uma aula para todo mundo do entretenimento, né? E é nesse ponto, nesse viés que eu queria essa profundidade nesse papo contigo. Tipo assim, sei lá, a gente tem o que aqui no Brasil? Tem o Lola, tem o Rock in Rio, tem o The Town, tem o Tomorrow. E tem alguns outros aí. Acho que a gente tem bons festivais, né? Uns tropicalizados até de certa forma, né? Hoje o Lola se juntou ao grupo do The Town e Rock in Rio. Acho que agora... Não tão agora, acho que foi ano retrasado. Mas porque a gente tem um know-how importante pro Brasil. A gente sabe tropicalizar eventos, né? Acho que o Lola vem com aquela proposta ainda de trazer gente nova, apesar de ter os seus mainstreams, o que eu acho fantástico pro brasileiro. Eu descobri várias bandas no Lola. A primeira vez que eu vi o Capital Cities, cara, eu achei muito legal. Aquela dupla tocando meio música eletrônica, meio, sabe? Enfim, eu acho que é legal ver gente nova. E eu acho que a visão do fundador, esqueci o nome agora, do Lola é isso. Acho que é um pouco do... Eu compartilho muito disso, de trazer gente nova. Eu acho que o Tomorrowland tem que ter um main stage do jeito que ele tem, independente do lugar do mundo. Mas acho que eles conseguiram absorver muito do brasileiro. A Ana e o Vintage fazendo back-to-back, o Drego Azelli tocando numa outra pista... E outros, o Silvio Soul. Eu acho que assim, a grande sacada é isso, né? Trazer esses nomes e ir colocando. Não é da noite pro dia, assim, acho que tem muito DJ. E aí eu falo como produtor, não produtor de eventos, né? Planejamento. Às vezes o DJ fala, falta oportunidade. Cara, é difícil, assim.
Tem muito teste, cara. O Silvio tem anos, o Silvio Soul da Laroque, que é DJ, tem anos de profissão. Tocou em 2 Tomorrowlands, né? Tipo, o Drego Azelli, cara, eu fiz a audição dele no Manga. Lembra que tinha as audições do Manga? Ele foi também, pegou uma época boa do Manga, né? Pegou. Acho que ele ficou 3 anos. Ele teve a lá. noite dele, né? Ele construiu isso, cara. Ele começou tocando junto com o Leal nas quintas-feiras, se eu não me engano, até a hora que ele se tornou protagonista da noite, né? Criou o próprio projeto, deve ter dado muito murro em ponta de faca. Deve Se ter dedicou bem, imagino. E hoje ele tem o projeto dele. Então, assim, pô, acho que... Olha quem chegou, Danilo Lima. Obrigado, Bulger. Muito obrigado, Bulger. Se você não conhece o Bulger ainda, ele é nosso apoiador. Tá aqui desde o início, é o primeiro Smash do Brasil. E o meu sócio, Rafael, foi receber o nosso entregador iFood, que é o futuro patrocinador aqui. Vamos conversar com eles já. Muito obrigado, Rafael. O teu lanche tá aqui, viu, Rafa? Eu vou querer. Qual que é o seu preferido? Você tá de microfone aí, Rafael? Tudo bem. Qual que é o teu preferido? Aquele de? Frango. Ah, é o Chicken Hot Honey. Esse é demais, viu? Sabe qual que o Danilo pediu? Vamos ver se você lembra. Lumberjack. Lumberjack. É meu favorito mesmo. Muito obrigado, Bulgar. Danilo, esse momento vai... Vamos jantar? Vamos? Então tá, vou fazer um ping-pong e a gente janta, beleza? Beleza. Esse momento, Danilo, você pode responder em 3 segundos ou em 3 minutos. Fechado. Mas é um ping-pong, então vai e Beleza. volta. Um clube que mudou sua visão de mundo. O base. Ativação de marca ou venda de ingresso? Ativação de marca. Depois o ingresso vende sozinho. O maior erro que um produtor pode cometer? Achar que sabe tudo. São Paulo, selva de pedra ou terra de oportunidades? Depende do momento, cara. E aí é uma... Não dá pra responder rápido. Assim, acho que depende do momento. São Paulo, ou ele te engole ou ele te dá muita oportunidade. Você tem que entender São Paulo. Entender o público de São Paulo. Se apaixonar pela ideia é ótimo, mas só se apaixonar por ela não é... Você precisa, infelizmente, olhar pelo outro lado. Pelo lado de que pode dar errado. Nesse momento, você está numa selva de pedra ou numa terra de oportunidades? Mudei a pergunta. Tá, eu tô um mix dos dois, né? Porque meus projetos... Não, exato, hoje a Plugin, que é a minha agência, na verdade nem é uma agência, ela não tem pretensão de ser uma agência, ela é um hub criativo. Ela tá com muita oportunidade no mercado publicitário, eu tenho meus clientes, está funcionando, está tudo super legal. Tô desde 2020 com clientes ótimos, às vezes clientes diretos, às vezes agências. Mas ao mesmo tempo os projetos proprietários eles demandam mais tempo, eles demandam mais planejamento, eles demandam mais carinho e ao mesmo tempo que eu tenho que ser apaixonado por cada um deles, porque na hora que eu for vender ele pro patrocinador ele tem que entender que aquilo veio daqui, eu preciso entender que tem contras e que eu posso tomar algum tipo de contrariedade no evento que eu não imaginava, né? Acho que evento vem de eventual, como disse o Eventualidades, né? Eventualidades, isso. Então, evento, choveu e aí, cara? Danilo Lima, uma marca que é referência global em branding, sem comprometer teus parceiros. Não tenho... Cara, eu acho que a On Running, ela tá hoje... Ela foi um challenger do mercado, assim. A On Running é um negócio que eu tô olhando muito, assim, porque bater de frente com a Adidas, com Nike, com Puma, com grandes players e chegar onde ela chegou tão rápido. O melhor lugar de São Paulo para fechar negócio? Onde você tiver uma conversa franca. Pode ser numa mesa de bar, pode ser numa mesa de café, pode ser no seu computador. Fechar negócio é sobre unir vontades e desejos e necessidades de alguém. Você tem que escolher ou qualidade do som ou qualidade do serviço. Qualidade do serviço. Um mentor no seu business. Dil Mota, costumo dizer que foi minha segunda faculdade.
Um diretor criativo das antigas, que acho que, né, começou o live marketing do jeito que a gente reconhece hoje, sendo ousado. Caetano De Pádua, um dos melhores diretores de planejamento que eu tive, sem dúvida, hoje da Red Door. Cara, só olhar, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada no portfólio da Red Door, olha o que esses caras já fizeram e o que eles fazem até hoje. São vários mentores, cara. Eu aprendo muito com o meu dupla hoje, que é o Mateu. Aprendo muito com ele, cara. Ele tem 30 anos. A gente começou trabalhando junto numa agência que eu prestava serviço e ele era da agência. E cada vez eu aprendo muito. Às vezes ele me mentora mais do que muita gente que tem anos de bagagem. Data ou intuição? Não tem como ser um ou outro, cara. O futuro do entretenimento é físico e digital? É físico. O digital é complementar. Uma música que define os anos 2000. I Fly With You. Não que eu tocasse, mas... O que te tira o sono hoje, Danilo? Putz... O que tira o sono é a instabilidade da cultura, assim. Eu acho que... O que eu digo... Quando a gente estava muito inserido na cultura... Então eu estava no Manga Rosa, fazendo há 2, 3 anos o Manga Rosa, na quarta ou na sexta. Eu tinha um público muito fiel na mão, porque eu estava todo dia nos clubes, cara. Tava toda hora me relacionando. Essa energia passou, então eu não estou todo dia mais aqui no tete-a-tete. E eu quero continuar fazendo eventos, eu quero continuar... Não tem saudosismo, né? Resgatar a cultura DJ não significa que eu quero voltar no tempo. Eu quero que essa nova geração perceba essas coisas. Eu não tenho mais a força promocional que eu tinha de lançar uma festa e garantir que 100 pessoas estariam lá. Então essa instabilidade de essa relação quente e fria do pessoal, né? Porque também nossos amigos estão casados, têm filho, alguns já são até avós. E aí eu dependo muito desse universo digital que eu não... Por mais que eu tenha seja data-driven, né? Tipo, olhe dados, saiba interpretá-los e tal, eu não tenho mais aquela relação de ter certeza que meus amigos vão. Ou que meus clientes. Uma lição que a noite te deu e que faculdade nenhuma daria? Cara, o dia a dia. Luxo é ter tempo ou ter acesso? Tempo. O cliente tem sempre a razão? Nunca. Um livro que todo empreendedor deveria ler? Deixa eu só explicar o nunca. Não, é verdade. Acho que para não parecer arrogante, não é. O cliente, ele tá muito naquele universo e às vezes a função da agência é mostrar para ele um outro lado. Sabe quando você termina um namoro e alguém fala assim, cara, deixa eu te contar, eu tinha uma outra visão do seu relacionamento. E aí, tipo, te abre um... Sim. A função da agência é essa também. Não é ser só vamos. A função do criativo é olhar por um lado que ninguém olhou. Quer que eu pergunte do livro? Pode, por favor. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Olha... 22 Leis Consagradas do Marketing, do All Rise e Jack Trout. Ali, livrinho pequeno, fácil. Se quiser ler o posicionamento, que é a continuação, acho que você quer empreender, entenda esses 2 livros. Adorei a dica. Qual o seu superpoder profissional? Ser especialista generalista. O que você diria para o Danilo Lima de 20 anos atrás? Vai com calma. Quem é o Danilo Lima quando as luzes se apagam? Cara, é o mesmo das luzes acesas, assim, tipo, acho que eu sou muito da forma que eu sou mesmo, eu sempre gostei de me divertir, você me encontrando à noite, ao mesmo tempo que eu tentava ser profissional, eu tentava me divertir, eu sabia que aquela fase ia passar e que talvez eu não tivesse ela de novo.
Então, quando as luzes se apagam, cara, tento ser muito genuíno e fiel aos meus pensamentos e meus valores. Então, eu numa mesa de reunião posso ser até um pouco mais sério, mas acho que você sempre vai ter minha verdade. Danilo Lima, um refrão sonoro para nossa audiência, essa câmera é sua, fique à vontade. Seja sempre bem-vindo aqui, todas as quartas, num episódio novo. Obrigado, Bulger, obrigado, Vega, Rafael, sempre um prazer. Danilo Lima, Obrigado. Esse legado vai ficar para sempre. Essa câmera é sua se você quiser falar com a tua audiência. Cara, ouçam novos DJs. Acho que ouçam os velhos. Entendam que eles abriram muita picada, né? Quando tudo era mato, eles chegaram. Valorizem as marcas que patrocinam os eventos. É difícil para todos eles brigar pela verba. Eu sei o quanto cada marca às vezes quer estar no evento e não consegue, porque a decisão não é de uma única pessoa. Então, parabéns ao Bulger, mais uma vez parabéns à Vega, que apoia o programa, parabéns às marcas que têm coragem de apoiar os projetos no começo, porque quando tá lá em cima é muito fácil. Tô emocionado aqui, Rafael. Não, mas você tá certo. Valeu, Danilo. Eu que agradeço. É nóis, mano. Valeu. Gostou, Rafa?